Olá, olá, boa noite, nação santista. Sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário do Peixe, com um pequeno atraso. A gente teve um pequenininho, um pouco de problema técnico aqui, mas já estamos de volta para analisar um pouquinho a vitória do Grêmio. A gente já falou bastante sobre isso num vídeo que a gente gravou ontem aqui pro nosso canal no YouTube também. Mas vamos falar aí da semana, do que vem pela frente aí no Santos. Vamos responder certamente sobre camisa 9, e apagar todas as especulações que estão rolando por aí do Santos atrás do seu camisa 9. Vamos esperar aí que tem. Vamos falar de coisas boas. Certo, Gilmar Leonhard, Maurício, Alailson Oliveira, Adilson Batista de Oliveira, Carlos Roberto Ferraz, o Lucas Roberto, muita gente chegando aqui na live, o Júlio J também, né? Aí já chegou, a primeira pergunta foi do Robson Martins também, e já chegou a primeira pergunta do Borja. Essa semana foi o Borja. Começou a semana. Eu quero ver como vai terminar essa semana, porque a semana começou com o Borja, né? Semana passada, ou semana retrasada, eu não me lembro direito, mas começou com Lopes, depois foi o Uribe, depois foi Hernani Brocador, depois foi Ricardo Oliveira. Toda semana começa assim, todo mundo sabe que o Santos tem a necessidade de um centroavante, e todo dia aparece um nome, né? Dinei Gonçalves e o Gilberto, reserva do Fernandão. Ontem vocês viram que ele foi reserva, ele é a reserva do Fernandão, né? Ontem o jogo mostrou para todo o Brasil, Bahia e Corinthians, né? O Gilberto é reserva do Bahia, então é engraçado é engraçado essa ter o povo fica desesperado, né? Atrás de um centroavante. Mas assim, ó, o Bora, respeito, eu sei que foi divulgado hoje, que existe esse interesse do Santos. A gente, como eu falo assim, a gente não tem essa informação, e não é que a gente não tem informação porque não tem assim, assim, ninguém do Santos confirma esse interesse, respeito muito quem falou sobre isso, mas a gente não tem esse interesse. E se você procurar naqueles canais que a gente sempre fala aqui, Globo Esporte, Gazeta Esportiva, o UOL, que são os caras que estão lá no dia a dia o tempo todo, eu acho que você também não vai ver essa informação do Borja. A gente, pelo menos até o começo da tarde, a gente não tinha essa informação em nenhum lugar. Então, assim, eu acho que é um pouco de especulação, tem muito interesses de empresário que quer valorizar jogador, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso, assim, a gente não publicou nada sobre esse assunto nas nossas plataformas. Então, estamos atrás, é claro, né? O que a gente publicou era Ricardo Oliveira, que teve até o presidente confirmando. O presidente falou realmente que ele procurou o Uribe do Flamengo, mas parece que o Abel não quer liberar o Uribe. E estão aí na busca por um centroavante, porque é uma carência do elenco realmente. Agora, assim, eu pessoalmente eu não acredito que o Borja vá para o Santos. Primeiro porque assim, além dessa história que a gente não tem essa confirmação do interesse, o ano passado, vocês vão lembrar que a gente falou bastante nas lives, né? Ficava muita gente falando, olha, o Santos tem interesse no Guerra do Palmeiras, vai trazer o Guerra do Palmeiras. E a gente falou aqui várias vezes, olha, a política do Palmeiras tem sido, desde que chegou esse aporte que eles têm muito grande da Crefisa ali, a política do Palmeiras tem sido não emprestar jogador para o rival. O Santos é um dos principais rivais do Palmeiras hoje no Campeonato Brasileiro. Pode ser um adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. O sorteio é quinta-feira. Então, assim, eu não acredito que, mesmo que exista o interesse do Santos, eu não acredito que o Palmeiras vá liberar o Borja. Então, assim, não adianta a gente ficar falando aqui de Borja no Santos, porque hoje é muita especulação e algo que eu acho que não vai se concretizar pessoalmente, tá? Pelas informações que a gente tem.
Então, assim, acho que não adianta a gente ficar falando sobre Borja aqui. Teve alguém aqui que falou, deixa eu vou achar aqui, ó. É, Tiago Oliveira, saudades do André Balada. Rapaz, vamos falar do jogo ontem, né? O Santos ontem jogou assim, fez uma partida surpreendentemente boa. Quando eu vi a escalação, eu saí cornetando em todos os meus grupos de Santista. Eu falei Lucas Veríssimo, uma linha de 5 atrás, Felipe Jonathan, Jean Lucas, Sacha. E assim, agora eu aprendi que em São Paulo we trust. Em São Paulo a gente tem que confiar. Se ele escalou aquele time ali, alguma explicação ele tinha. Como os jogadores falaram, ele viu muitos vídeos do Grêmio, né? Então, assim, o Santos ontem deu um nó tático, né? Deu um nó tático no Renato Gaúcho. Então, o Renato não admitiu muito, mas realmente a atuação do Santos ali foi muito boa, uma atuação taticamente muito boa. As peças escolhidas pelo São Paulo foram muito bem. Lucas Veríssimo fez uma grande partida mesmo. O Jean Lucas foi bem, o Soteldo foi bem, o Sacha fez um golaço, o Felipe Jonathan fez um bonito gol também. Então, assim, foi uma atuação bacana, né? Então, acho que é melhor a gente ficar falando sobre o que o Santos tem, né? Do que ficar especulando. Que eu aposto com vocês que até o final de semana vão sair outros nomes de centroavante. Mas eu entrei nesse ponto porque tem mais gente falando aqui do André também. E o ponto negativo para mim ali do Santos ontem foi o Gustavo Henrique, porque assim, o André ganhou todas do Gustavo Henrique, toda a bola que chegou no pivô pro André, o André conseguiu fazer a parede e dar continuidade para a jogada, né? E muita gente era contra André Balada quando falaram de André, e ontem ele foi muito bem ali no pivô, ele ganhou praticamente todas do Gustavo Henrique. Se alguém não concorda aí, pode dizer, a gente tem possibilidade de discordar, ninguém é dono da verdade, né? Mas eu acho que o André ontem foi muito bem, ele ganhou todas, né? Então, isso que a gente tem que a gente não tem, a gente tem que levar isso em consideração, né? O Arthur Souza, o cara não entende que não vem 9 antes de junho. Essa é, assim, Arthur, essa é a nossa posição pelo que a gente está ouvindo. Não, a única possibilidade é se der alguma zica ali do Ricardo Oliveira no Atlético, ele brigar, não tem técnico ainda o Atlético, vai que chega um treinador que não gosta dele. Então essa é a única possibilidade de vir antes. Mas a tendência é que venha fora, venha só nessa data ali em julho, quando abre a janela de transferências da Europa, né? Agora, sim, vai ficar. Enquanto isso, vocês vão ficar perguntando aqui e a gente vai tendo que responder. Arthur, foi criada em novembro de 2017 o site, o projeto todo, né? O Diário do Peixe, que tem o site, que é diariodopeixe.com.br, tem aqui a página do Facebook, tem o Instagram e o Twitter, que é @Diário do Peixe, tem o perfil tem o canal no YouTube, que é youtube.com/Diário do Peixe. Então, eu acho que é essa a situação. Eu acho que não vem ninguém mesmo. O Júlio J, meu Santos precisando de centroavante porque liberou o Rodrigão. Olha, quem tá falando do Rodrigão, daqui a pouco tem Curitiba e Ponte Preta. Eu acho que vai demorar uns 20 minutos para entender porque o Santos liberou o Rodrigão. O Wellington Emília Souza tá aqui, Ladislau Nascimento, nada de centroavante, nada mesmo. O Wellington, o Murilo Rocha tá aqui. O Rafael Rocha tá dizendo que é uma fonte do Sormani. Eu já falei aqui, né? Respeito muito, mas não acredito que o Santos consiga contratar e que vá atrás realmente. Não temos essa informação. O Marcos Teixeira perguntando do centroavante também. O Cícero Gomes está aqui. O Wellington Gomes já está falando. Me diz como o Rodrigão vai jogar com o São Paulo e com aquele físico para correr é um sofrimento. Então. O Josias Interlagos está dizendo que é melhor o Rodrigão do que o Borja. O Renatinho Santos e o Bolton Arena. Então, Renatinho, a gente deu essa notícia semana passada. Eu falei por uma rede social com o Roberto Diomede. Ele disse que estava esperando uma resposta do Santos, que ele acha que o Santos só estava fazendo marketing. Tá pegando muito mal ali, tá tendo muito problema de bastidores, a falta de informação sobre a empresa, né? Então eu acho que esse negócio por enquanto vai ficar
de segundo plano, assim. Paulo Lima, boa noite. Já renovou o contrato com Pituca e Gustavo Henrique? Paulo, não renovou com Pituca, não renovou com Gustavo Henrique, não renovou com o Sandri, que foi. A gente subiu uma matéria hoje no Diário do Peixe, né? O Sandri, aquele menino que apareceu, o São Paulo gostou muito dele no começo do ano, ele chegou a jogar algumas partidas no Paulista. Ele ainda tem contrato de formação com o Santos e ele foi convocado para a seleção sub-17. E o Santos tirou ele do profissional, ele não está jogando nenhuma categoria de base, porque ele tem contrato de formação só até janeiro do ano que vem e o Santos não está conseguindo renovar. Então isso é um problema sério, eu falo aqui dos problemas das categorias de base do Santos. Então esse é um problema. Em compensação, o Thailson, que também terminou o contrato dia 19, o Pérez marcou uma reunião com os empresários dele por final da semana, pode ser que tenha uma renovação. Ele fez 3 gols na estreia do Santos no Paulista Sub-20, depois o Santos empatou com o Água Santa e depois, esse final de semana, o Santos perdeu no Sub-20. Então, tá fazendo falta o Thailson ali e pode até ser uma opção para o profissional. Eu falei e eu falo sempre aqui, né, que tem muita gente que nas categorias de base do Santos aposta em alguns centroavantes ali da base, mas que eles ainda não estão prontos, né? Mas assim, o Caio Jorge foi convocado para a seleção do Sub-17, o Marcos Leonardo, que é um ano mais novo, também foi convocado para a seleção Sub-17. Então o Santos, daqui uns 2, 3 anos, ali tem alguns jogadores para essa posição, né? O Caio Jorge tem muita gente que pede já para ele jogar, para eles ter uma oportunidade no time profissional, ele ainda não teve. Mas ele foi convocado ali, a seleção que vai se preparando para o Mundial Sub-17. O Santos não conseguiu a vaga dentro do campo, mas como teve uma mudança, o país que ia sediar o Mundial desistiu, aí a CBF trouxe o Mundial Sub-17 para o Brasil, aí o Brasil ganhou uma vaga. Então assim, a seleção agora se prepara para o Mundial em casa e convocou 4 jogadores do Santos, né? O Sandri, que a gente estava falando aqui, 2 centroavantes, que é o Caio Jorge e o Marcos Leonardo, e um atacante de lado, que é o Renier, que também é uma grande aposta ali do Santos, né? Então é mais ou menos isso. Tem alguém falando aqui do Kaique Rocha, que também é um jogador que tem contrato por vencer, tem interesse de times da Itália nele. Então eu acho que pode ser mais um problema ali para a diretoria do Santos, né? O Fê Pires está dizendo que gosta do esquema com 3 zagueiros. O Rodolfo Lucas Garcia perguntando sobre o travante qual tá perto nenhum, vai chegar só no meio do ano. Cícero Gomes, e falar que o Santos ofereceu 500 mil pro Ricardo Oliveira é próximo disso. O problema do Santos, o Ricardo Oliveira, não é com o Ricardo Oliveira. Como eu disse aqui, com o Ricardo Oliveira tem interesse em ir para o Santos. O grande problema é o Santos acertar com o Atlético. E daí a demora do Atlético ali para escolher um técnico também atrapalha, né? Porque o Santos quer envolver jogadores no valor da multa ali. E sem um técnico confirmado, fica difícil saber quem pode ir para o Atlético, né? Então esse é o maior problema, né? O G. Miguel tá melhor jornal esportivo diário. O Almir Squarcini de Itaquera tá aqui. O Rafael Rocha disse que o Ricardo Oliveira pediu 400 mil. O Diego Vinícius perguntando do Borja, a gente já falou. O Elton Daniel, hoje a imagem está ótima, parabéns, valeu. A gente teve um probleminha no começo aqui, mas pelo menos a gente resolveu. O Wellington Simões está falando do Benedetto, né? Mais conhecido por fazer gols e por ser de vidro também. Eu acho que não é esse o nome que o Santos está atrás, não. Luan Corrado. Primeiro tempo só deu o Santos, segundo só deu o Vanderlei. Luan, mas assim, ó, é a mesma situação que eu comparo o que aconteceu ali ontem com Brasil e Bélgica na Copa do Mundo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas assim, a Bélgica fez 2-0 e construiu o resultado. E depois vai falar, mas daí no segundo tempo o Brasil teve um monte de chance, fez um gol, não sei o quê. Mas ali o jogo, a Bélgica já era diferente. A Bélgica estava controlando o jogo, né? Então assim, o Santos ontem, no segundo tempo, ele fez o resultado no primeiro e no segundo controlou. Assim, o Vanderlei apareceu bem. O Santos
Santos teve algumas boas chances de fazer gol no contra-ataque também. Então, assim, eu acho que foi mais circunstancial ali o segundo tempo. Que é a mesma coisa do negócio da Bélgica. O que importa é que na proposta de jogo o Santos foi lá e fez 2-0 e matou o jogo no primeiro tempo praticamente, né? Então, por isso que eu elogio bastante o São Paulo. A gente deu nota 10 para ele no diário, pela escalação, tudo. Mas assim, era natural. De qualquer forma, o Grêmio iria para o ataque de qualquer jeito. E agora sim, por isso que eu falo, ó. O Matheus Santos está falando assim, ó, o GH, o Gustavo Henrique, muito mal ontem, né? Por isso que eu gosto muito, assim, quem acompanha aqui, até ó, Aldo Ferreira de Assis, você estava achando que o Everson deveria ser titular? Estava até o último jogo, e eu falei na live aqui da semana passada, após jogo contra o Vasco, testemunha, vocês podem entrar aí e olhar na live. Eu falei, olha, eu tava achando que o Everson devia ser titular, mudei de ideia. Então assim, eu mudei de ideia antes do jogo, não depois, tá? Só para deixar claro. Vocês podem acompanhar, tá registrado, as lives ficam aí na nossa página no Facebook, né? Mas só voltando a falar do Gustavo Henrique, quem me acompanha sabe que eu sempre defendi o Lucas Veríssimo aqui. Eu acho que ele, para mim, é o melhor zagueiro do Santos. Ontem simplesmente ele anulou o jogador que o Tite acha o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, que é o Everton. Ah, legal, o Everton fez o gol. Fez. Aonde ele estava na hora que ele fez o gol? Em quem ele driblou? O Gustavo Henrique, que ontem não teve uma boa atuação. A gente já falou aqui, especialmente no lance na disputa ali com o André, né? O André foi muito bem, né? Alguém tá falando assim, ó, Borja seria um grande 9 pra gente. Não concordo? Não concordo. Isso, assim, já que assim, primeiro eu dei informação, agora eu vou dar minha opinião. Sabe por quê? Acho que todos vocês vão lembrar disso, dessas brincadeiras que aconteceram, né? O Borja não tem sangue. Já virou meme ali duas brigas que rolaram ali no Palmeiras, e o Borja passando do lado da briga assim, sem olhar, tipo, tá nem aí. Ele não tem, um cara desse não joga com São Paulo. Não joga, um cara que não tem sangue não joga, o cara vai ter que brigar, o cara tem que estar ligado no jogo o tempo inteiro. E assim, a gente sabe que o Borja não é esse tipo de jogador. O Daverson, se viesse pro Santos, louco do jeito que ele ia jogar e ia fazer uns 300 gols, porque tem chance, ele é louco, ele briga o tempo inteiro, casa com o estilo de jogo do São Paulo. Do São Paulo. Agora assim, o Borja não, né? O Borja não tem sangue, então assim, acho que não é o cara pro Santos, né? Quem mais aqui? Marinho Santista, eu prefiro esperar julho, eu acho que será uma contratação bombástica. Eu também acho que vai ser isso. Eu acho que não vem ninguém antes do que isso. Rafael Rocha, o Soteldo tá jogando bem e já começou a encaixar o futebol dele. O Soteldo, os mais velhos, eu até tava brincando esses dias, né? Em um dos grupos de santistas aí que eu participo, né? E quem é mais velho, talvez lembre da escolinha do professor Raimundo, que tinha um personagem lá, Sandoval Quaresma, não sei se vocês lembram. E daí ele era aquele cara que assim, tipo, o professor Raimundo fazia uma pergunta super difícil, ele acertava. Fazia a segunda pergunta super difícil, ele acertava, dava uma puta explicação tal, e acertava a pergunta difícil. Aí chegava na última pergunta ali, ele inventava uma historinha e errava. Não ganhar. O professor Raimundo falava assim: na hora de ganhar o 10, me parece o Soteldo, assim, ele faz tudo certo. Ele atormenta o adversário, ele ganha um contra um dele, é muito bom. Mas daí na hora dele vai fazer o gol, vai dar o passe para fazer o gol, eu não sei, alguém já teve a teoria que ele chega cansado, que ele fica cansado nessa hora, e daí ele toma a última decisão, é uma decisão errada, né? Mas assim, realmente ele tá dando muito volume de jogo pro Santos, é isso que importa, né? O Aldo Ferreira já está dizendo que o Gustavo Henrique já manifestou interesse em ficar no Santos, isso é verdade. Tem alguém aqui que mandou aqui que o Santos tinha que ir atrás do Gilberto, deve ser para me provocar, só pode.
Sandro Barreto, boa noite. Taticamente será dessa maneira que o São Paulo montará o time para jogos fora. E não acho que para todos os jogos fora, para alguns jogos fora, possivelmente, né? Então a Joana Argoso está aqui também. A Thaís tá me defendendo aqui, dizendo que o Gilberto é reserva do Fernandão. Marcelo Gomes, Sueli Morara tá aqui. Cícero Gomes Silva, sobre o David Braz, vai voltar ou vendido? Não, ele está em empréstimo, né? Vai terminar a temporada agora. Esses times da Europa, normalmente eles esperam terminar a temporada para ver se tem Copa Europeia, esse tipo de coisa, para confirmar se vai exercer a opção ou não. A tendência, pelo que a gente está ouvindo, é que ele fique lá pelo menos mais um ano emprestado. Outro que está muito bem fora e tem contrato de empréstimo só agora até o meio do ano é o Vecchio. O Vecchio tá fora do Brasil e está indo bem, muito bem. É mais um que o Santos pode fazer um dinheiro com ele aí muito em breve, né? O Thiago Oliveira está dizendo que acha que o David Braz tem espaço no Santos. Eu acho até que com o São Paulo o estilo dele talvez casasse, mas assim, é complicado, né? Se tiver uma possibilidade de venda, que eu acho que tem, eu acho que seria melhor, né? O Marco Celes está aqui, acho que eu já falei. Roberto Simeão, acabei de chegar em casa. Alguma novidade do Peixão hoje, galera? É o que a gente está falando aqui. A gente falou hoje das convocações. Ingressos já estão à venda. A gente está esperando parcial. O Santos ainda não divulgou parcial. E eu não sei quanto a vocês. Eu queria até pedir a opinião de vocês aí. Mas eu acho que o Santos tem uma boa possibilidade de chegar no clássico contra o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. Porque se você pensar, o Santos ganhou do Grêmio fora, agora o Santos tem Fluminense em casa. Fluminense perdeu do Goiás ontem, eu vi o jogo. O time do Fluminense é um time bastante limitado, bem limitado mesmo. Depois o Santos pega o CSA fora de casa, que o CSA parece que é aquele time que a gente estava comentando também, que assim, que deve bater o recorde de rebaixamento por antecipação no Campeonato Brasileiro. Ele assim, na virada do turno, se bobear, ele já vai estar rebaixado. Então tem essa questão do CSA e depois tem o Vasco em casa. Então, assim, o Santos assim não é pensar grande, não, ficar sonhando. O Santos tem uma possibilidade grande de chegar na quinta rodada, que é a clássica contra o Palmeiras, com 12 pontos. E o Palmeiras, se tiver bem mesmo, já vai ser a primeira grande final do Santos aí no Campeonato Brasileiro. Santos e Palmeiras é mando do Palmeiras. A gente tem a informação que o Palmeiras já pediu para jogar no Pacaembu, então assim, é uma casa onde o Santos está acostumado a jogar também. Então na quinta rodada já promete esse duelo aí. Ou alguém acha que é sonhar muito alto, ganhar os 4 primeiros jogos? Vou lembrando, Fluminense na Vila, CSA fora de casa e depois Vasco no Pacaembu. O jogo já confirmado para o Pacaembu. O Diogo Carvalho está dizendo que acha que o Hernani do Esporte, o Brocador, seria uma boa opção. O Luiz Carlos de Araguari está aqui também. Júnior Oliveira está perguntando do Borja, que a gente já falou. Rafael Rocha está perguntando do Copete e do Arthur Gomes. A gente tentou falar hoje com a Chapecoense ainda não confirma essa história, tá? Então hoje saiu Copete e Arthur Gomes na Chapecoense, Felipe Cardoso no Vitória e Yuri no Fluminense. Assim, gente, assim, depois de ganhar do Grêmio, você chegar numa segunda-feira com a possibilidade de mandar Yuri pro Fluminense, Felipe Cardoso pro Vitória, Copete e Arthur Gomes para Chapecoense, assim, eu tô mal acostumado de boa notícia, não é possível, assim, eu nem quero acreditar, é muita notícia boa em 2 dias, né? O Léo Borges está pedindo para a gente mandar um salve. Alexandre Alves, Zelarayan e Everaldo da Chape seriam bons reforços para o Santos. O Mírio Souza dizendo que foi importante ganhar 3 pontos. Márcio Roberto Ferreira, nosso técnico foi corajoso na escalação. A brincadeira ontem do jogo do Santos, né, é que o Tite estava lá, né? Ele foi lá para ver o Everton. Aí os caras estavam brincando, né? Será que ele foi lá para contratar o Sampaoli, para convocar o Sampaoli? Era uma, né?
O Anderson Joyce está dizendo que o Borja seria um excelente 9. Roberto Simeão está falando que gostou do esquema com 3 zagueiros. O Anderson Silva, o Vanderlei agarrou muito porque o Tite estava assistindo. Aí quis mostrar serviço. Assim, para não ser injusto, embaixo da trave, o Vanderlei tem feito bons jogos. Em geral, ele faz bons jogos, né? Thiago Oliveira está dizendo que o Lucas Veríssimo joga demais. Eu sempre fui fã do Lucas Veríssimo, acho que é o melhor zagueiro que o Santos tem. O Rafael Rocha está falando que o Ricardo quer encerrar a carreira no Santos, também é verdade. Então, assim, o problema do Santos não é com o Ricardo, é com o Atlético, e daí depende de técnico, porque o Santos vai querer envolver jogador ali para pagar a multa, né? Quem mais está aqui? William Machado, meu medo é trazer o Ricardo Oliveira, eu fico uns 3 jogos sem marcar e alguém critica isso, não sumiu direto a mensagem aqui. Marcelo Gomes, traz o Falcão, acho que vai ser mais barato que o Oliveira. Surge esse nome também, eu gosto, admito que eu gosto bastante do Falcão. Vamos esperar, né? A Kátia Álvares está aqui, não está vendo a concorrência hoje, eu agradeço. Só porque ela está doentinha, ela entrou aqui e não ficou vendo a concorrência. A concorrência começa mais tarde, eu esqueci. Eduardo Conceição, o Santos não vinha fazendo bons jogos fora de casa, ontem foi uma surpresa, ainda mais com essa escalação. Realmente o Santos não fez um bom jogo contra o Vasco, né? Então, realmente isso é verdade, né? Ronaldo Castro me provocando aqui. Gilberto do Bahia é o melhor do Brasil. Arthur Souza, não temos ainda informação de ingresso, a gente está esperando o Santos divulgar, mas a venda começou hoje, né? A Thaís está dizendo que o Allan Kardec é muito caro, renovou o contrato lá. O Edivaldo Souza, embaixo das traves, o Vanderlei não deve nada para nenhum goleiro, é verdade isso. O Aldo Ferreira de Assis e o Cuevo vai estrear no Santos. Eu espero que estreie, mas ele tem 4 anos de contrato e 26 milhões aí para. Ah, meu Deus do céu, toda vez que eu lembro disso. O Marco César está dizendo que o Soteldo está representando. Anderson Joyce, mas talvez ele tá desanimado lá, amigo. Não acho que é desânimo, viu, Anderson? Eu acho que é estilo do jogador. Eu acho que ele não tem sangue mesmo. Adriel Malaquias, você acha que Arthur Gomes precisa de uma chance? Não, eu acho que ele já teve muita chance já. Acho que agora ele precisa buscar novos ares para emprestado para voltar um pouco mais experiente. Quero entrar no grupo do Santos, meu número do Anderson Moraes. Olha, Anderson, a gente não tem grupo, mas a gente, quem acompanha aqui sabe, a gente tem um número do WhatsApp que a gente manda todas as notícias do Diário do Peixe gratuitamente. O número é 013 99205 3637. 013 99205 3637. Esse é o número do Diário do Peixe. Manda uma mensagem para a gente pro WhatsApp com seu nome e sua cidade. A gente cadastra você e você começa a receber gratuitamente todas as notícias do Diário do Peixe, né? O Anderson Joyce, o São Paulo fez Jean Mota jogar muito. Ontem ele não foi tão bem assim, não, né? O Elton Daniel San, porque o Soteldo não chuta pro gol, então. É aquilo que a gente fala, que eu falei aqui. Na hora dele ganhar o 10, acontece alguma coisa. Não dá para entender, né? Rafael Souza Rocha, o Nilson tá fazendo gol. Aff, Maria, nem lembro desse nome. O Maicon Ock, o Soteldo é o novo Madison. O Douglas Souza está dizendo que o Soteldo não aguenta chutar a bola. Os caras tanto. O Ronaldo Castro tá me zoando aqui, não é possível. Eu vou bloquear você, hein, Ronaldo. Para com essa história de Gilberto do Bahia, pelo amor de Deus. Lá, o João Paulo do Rosário também. O Fernandão, né? Então, se é para trazer alguém do Bahia, traz o titular, né? O Aldo Ferreira de Assis, Nino Paraíba poderia vir para compor o elenco do Santos. O Santos precisa de um substituto aí pro Vitor Ferraz. Tá jogando todos os jogos. Vocês criticam, ontem ele foi bem de novo. Vitor Ferraz bem ontem. Mas realmente ele precisa de ter um substituto ali. Alguém até que possa ser uma sombra para ele, porque o Matheus Ribeiro não é, né? Danilo Piesentini, nosso maior problema é o Pérez Lesma. Eu vou ignorar o Ronaldo Castro, que tá muita sacanagem já esse negócio do Gilberto aqui. O Gilmar Leonhard, Maurício, está dizendo que espera que volte o David Braz.
Cícero Gomes, será que é verdade que o Flamengo tem interesse no Gustavo Henrique? Estão falando do Flamengo e do São Paulo, né? Mas o Gustavo já deixou claro, e nesse ponto eu acredito no Gustavo, que se for para ficar no Brasil, ele ainda prefere o Santos. Eu acho que o Gustavo está pensando em algo fora do Brasil, e eu acho que ele tem que pensar mesmo, porque ele tem um perfil bom para jogar fora do Brasil, ainda não é tão velho, ele tem uma altura boa, então eu acho que isso que ele tem que pensar mesmo, né? O Pascoal de Oliveira, o Henrique Dourado. Gente, vocês lembram que o Henrique Dourado jogou pelo Santos, né? E saiu quase expulso da Vila Belmiro ali. Acho que se o Santos hoje contratar o Henrique Dourado de novo, agora que não tem mais alambrado ali na vila, o negócio é pertinho, capaz de alguém puxar o cabelo dele, invadir o campo para acertar. Não que a gente aceite esse tipo de coisa, mas o Henrique Dourado passou pelo Santos e não deixou lembrança alguma. Marinho Santista, Robinho anda falando muito do Santos, acho que pode vir. Olha, ficou mais difícil porque ele assinou um contrato de. Desculpa, alguém ligou aqui, eu tô usando o telefone, alguém ligou no WhatsApp justo na hora da live. Mas eu acho que é mais difícil o Robinho agora. Só que teve um problema lá, o time dele chegou a ter 12 pontos de vantagem para o Galatasaray, começou a tropeçar no campeonato, ia ganhar pela primeira vez o título turco e agora já está brigando ali pau a pau com o Galatasaray. Então, se não for para a Champions League, talvez mude de figura, né? Marcos Celes e o tal do Brian vazou? Não vazou ainda não. Tem o interesse dele e do Twente da Holanda, dele ir para lá assim que abrir a janela no meio do ano. O Twente foi um time que ele já defendeu lá, ele foi campeão nacional, foi muito bem e o time voltou agora para a primeira divisão, foi campeão da segunda, então é uma possibilidade, né? O Matheus Santos está dizendo que o Arthur Gomes já teve muitas chances e não aprovou, eu também acho, essa é a minha posição. Quem mais está aqui? Bruno Cocato, as 4 primeiras partidas que comentou, é obrigação ganhar se quer almejar algo grande no Brasileiro. Então, eu acho que o Santos tem uma possibilidade boa aí de chegar na quinta rodada com 12 pontos na liderança do campeonato para fazer uma decisão contra o Palmeiras e com essa vantagem de não ser no Allianz Parque, ser ali no Pacaembu, porque vai ter show do Los Hermanos no Allianz Parque. Se alguém gosta do show dos Los Hermanos, vai estar lá no dia do jogo Santos e Palmeiras. O Rafael Rocha, o comentarista do Premier, falou que o Vitor Ferraz merecia uma vaga na seleção porque está jogando bem no estilo do Sampaoli. Olha, eu não sei se vaga na seleção, mas vocês sabem que eu sempre defendo ele aqui. Foi o Paulo Nunes que disse isso, né? Eu sempre defendo o Vitor Ferraz e eu não vejo mais de 3 jogadores, 3 laterais no Brasil jogando mais do que o Vitor Ferraz. O Wagner fez alguns bons jogos aqui recentemente, mas assim, eu não consigo citar 4 laterais direitos atuando no futebol brasileiro, 4 caras melhores do que o Vitor Ferraz. Quem mais está aqui? O Edinaldo Mangueira, de Rio Claro, está aqui. Ellington Cauê, será que podemos levantar o caneco esse ano? Então, o Elton, ontem, assim, o Vitor Ferraz, até a gente, já voltando a falar dele, ele deu uma entrevista, ele tem dado algumas entrevistas muito boas, né? Mas ontem ele falou uma coisa que é interessante, né? Que é assim, ele falou assim, para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, você tem que ganhar jogos grandes. Ontem o Santos ganhou um jogo grande, assim. O Grêmio vai perder pouquíssimos jogos na arena do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, se você faz um jogo desse, você ganha, você realmente eleva seu nível e acho que você se coloca como um candidato a ser campeão brasileiro. Acho que o Santos tem possibilidade, sim. O Itamar, faltou o Rodrigo no jogo para ter aproveitado melhor os contra-ataques. Talvez tivesse sido uma opção melhor do que o Derlis. O Derlis estava jogando mal, ele perdeu um pouco aquela fase boa que ele estava no começo do ano, ele foi jogar centralizado, não foi tão bem. E ontem, assim, a gente não vai ter o Derlis contra o Fluminense, que ele foi expulso ontem, e ele pode pegar alguns jogos de suspensão. A gente fez uma matéria no diário, não sei se vocês chegaram a ver, o juiz carregou contra ele na súmula.
disse que ele xingou o cara e depois que foi expulso ainda ficou batendo palma ironicamente ali pro árbitro. Então assim, ele pode ter problemas, né? Então vamos esperar, né? O Matheus Santos está falando do Jonas aqui, eu gosto muito disso, desse nome, eu já falei, meio final pro meio do ano. Qual o Quinho Stifler, qual o número mesmo do diário? É 013 99205 3637. Vale lembrar que é um serviço gratuito, tá? Só manda seu nome, sua cidade pra gente fazer um cadastro aqui, a gente ficar sabendo onde tem mais santistas por aí, que assim, tem santistas espalhados pelo Brasil, pelo mundo todo, né? Tem o Rodrigo de Tóquio aqui, que recebe notícia, tem muita gente dos Estados Unidos, tem muita gente do norte do Paraná que recebe notícia. Então, é muito legal a gente saber com quem a gente está falando, né? O Wilson Júnior está dizendo que o Sanches não fez falta ontem. Então, o Sanches não tem jogado bem, essa é a verdade. Os últimos jogos do Sanches não foram muito bons, não. Pelo menos na minha opinião. O Marcos Celes está dizendo que o Vitor Ferraz é bom no apoio. Matheus Santos falando do Bolton, né? Já falei aqui um pouquinho. Quem mais está aqui? O Sueli Murara, certíssimo, Vitor Ferraz. Acho que joga cansado, mas é muito bom, honra a camisa. Daniel Souza, Renato Gaúcho desmereceu a vitória, Santos não aceitou a derrota. Mas ele elogiou, antes do jogo ele elogiou bastante o Santos, né? Ele quis defender o time dele, né? Então, assim, acho que isso é até normal, né? O Anderson Moreira pergunta do Robinho o que eu acho. Eu acho que seria uma boa, e eu acho que o Robinho hoje está jogando de 9. E eu acho que, assim, do jeito que o Santos joga, nossa, ele cansaria de fazer gol. Cansaria de fazer gol. Paulo Castro manda um alô para Mandaguari, no Paraná. Um abraço para todo mundo ali. O Thiago Oliveira está dizendo que o Jean Lucas jogou demais. O Aldo Ferreira era o Henrique, nunca foi dourado no Santos. É isso mesmo, né? O Vilmar Lolis Guetti, o Santos tem que trazer o Pedro do Fluminense. O Pérez afirmou que ele tentou, mas o Fluminense falou que não libera, né? O Jaime Riquetti, Vitor Ferraz, muitos criticam, mas para mim ele está jogando muito. Eu estou nessa de que eu acho que ele está indo bem. Pérez mentiroso, disse que os caras do Bolton vão vir para o Brasil dia 17, cadê hoje? É 29 de abril. Então, Marcos, assim, teve problema, né? Aquele lance de que divulgou que o representante do Bolton no Brasil está envolvido em esquema de pirâmide financeira, aquilo esfriou um pouquinho a relação entre os dois, né? Então acho que eles estão deixando a poeira baixar um pouco dessa história para voltar às conversas, tá? Mas aqui eu volto a dizer, eu sempre disse isso aqui e tá gravado ali. Eu não confio nem um pouco nesse tipo de parceria, tá? E eu acho que essa empresa não tem o potencial de investimento que ela diz ter, né? Vamos esperar, né? O Valmiro Marran era o Pérez que estava ligando. Podia ser. Ele não gosta muito de falar com a gente. Ele acha que a gente pega no pé dele. Vocês são testemunhas aqui. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, né? Michel Ramos manda o Yuri pro Fluminense. Nossa, eu acho que assim, ó, galera, não sei se vocês concordam comigo, mas se rolasse essa no Yuri pro Fluminense, podia rolar um aeropeixe ao contrário, né? Normalmente a gente faz aeropeixe quando é para receber algum jogador, né? A gente podia fazer um aeropeixe para levar o Yuri pro Fluminense. O que vocês acham? Wilson Júnior, tem o Moraes na Ucrânia, talvez seria um bom retorno. Wilson, até só tocando nesse assunto, né? Tem algumas pessoas que talvez reclamem, não gostam, mas a gente já criou uma seção aqui no Diário do Peixe que chama Da Vila para o Mundo. Então, toda segunda-feira a gente publica uma notícia no Diário, como foram o desempenho dos jogadores que foram revelados pelo Peixe, né, que estão aí espalhados pelo mundo afora, né? A gente não publica de quem está no Brasil, para não correr o risco de lei do ex e depois ficar pé da vida com o cara. Mas daí a gente colocou, né, que o Neymar esse final de semana ele fez um golaço, fez um gol de pênalti, mas tá todo mundo falando da confusão que ele teve lá com o torcedor. Todo mundo deve ter visto, acho que nem adianta a gente ficar falando muito sobre isso aqui. Felipe Anderson jogou, o time dele ganhou do Tottenham, um baita jogo. Felipe Anderson jogou o tempo todo. O Júnior Moraes, ele e o Alan Patrick jogam no mesmo time, o Shakhtar Donetsk.
o Shakhtar ganhou no final de semana, vai ser campeão ucraniano. Aí que a gente colocou lá do Robinho, jogou os 90 minutos, tomou cartão amarelo, o time dele perdeu. Então a gente procura resgatar aí onde estão jogando esses jogadores revelados para o Santos, porque sempre alguém pergunta onde está o cara, tem chance de voltar. Então o Moraes está lá e está muito bem. Então hoje é muito difícil ele voltar, né? Assim, a gente costuma ver jogador sair do Shakhtar para ir para Inglaterra. É difícil esse movimento de volta, né? O Anderson Moreira, o jogo, vocês acham? Acho que seria uma boa, mas ele tá ganhando muito no Japão, muito, muito, muito. Assim, acho que fora da realidade, né? É, o Aldo Ferreira, olha que o Ruindrigão quase fez um gol. Na Série B é capaz ele fazer. O Gilmar Leonardo Maurício está dizendo que o Vitor Ferraz é melhor que o Fagner. O Aldo Ferreira também está dizendo que é muito melhor que o Fagner. Só no apoio, na marcação ele perde, diz o Marco Seles. Quem mais tá aqui? Ó? Arthur Gomes estão defendendo. Eu tô encerrando, acho que eu passei do tempo aqui já dessa live, não tô conseguindo ver, mas acho que eu já tô falando demais aqui, já tô fazendo umas piadas sem graça. Daqui a pouco vocês vão descurtir a página aí, porque vão falar que eu tô fazendo piada sem graça, né? Tem alguém aqui que falou do Cartola, né? Não estou conseguindo ver o ranking do Cartola no Diário do Peixe. Entrem lá, busquem a nossa liga, a Liga Diário do Peixe. Vai valer uma camiseta como essa, ó, Amor pelo Balon. Então, assim, a gente tá lá e a gente já tinha 280 participantes, é um número muito legal, de 280 santistas ali. Então a gente vai fazer matéria com ranking, tal, João. Toda rodada a gente vai fazer uma matéria. É que antes de eu começar a live, não é ver o ranking do Cartola no Diário do Peixe, né? Antes de eu começar a live, não tinha atualizado o Cartola ainda. Eu sei que eu fui muito mal, mas não tinha atualizado ainda as parciais ali. E pelo que a gente leu, as parciais das ligas, você só consegue ver se tiver menos de 100 jogadores. E a nossa liga está com quase 300. Então quem não entrou, entra ali, Liga Diário do Peixe, manda um convite lá pra gente. Tá valendo prêmio, tá valendo camisa, tá valendo um livro. Então assim, muito legal, né? Deixa eu ver, eu vou encerrar aqui, ó. Muita gente participando. Eu vou agradecer. Hoje a gente teve uma audiência muito grande aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês, né? Alguém perguntou, o Delis foi expulso não deu para entender, Rafael. Mas o Delis foi expulso no final do jogo lá. O Júlio César, você não acha que ele caiu de produção? Caiu quando ele foi jogar centralizado, né? O João Vitor, o nome da liga é Liga Diário do Peixe, entra lá. Então é isso, muita gente perguntando do Cateu Centroavante, Juliana Rodrigues do Pará tá entrando aqui. Gente, eu agradeço, acho que eu passei do ponto aqui, passei do tempo, peço desculpas para vocês. A gente começou com um pouquinho de atraso também, mas se alguém falou aí que a imagem ficou boa, para mim não é muito boa, né? A latinha não ajuda muito, então a imagem meio nublada, assim, meio escura, para mim facilitava um pouco, eu não ficava tão... A latinha não ficava atrapalhando tanto, mas eu agradeço aí para quem falou que melhorou um pouquinho a imagem. Então acho que por hoje é só. Desejo a todos um bom jogo aí na quinta-feira, uma boa semana e vamos fazer esse projeto aí de 12 pontos. 12 pontos, chegar com moral no clássico contra o Palmeiras, aí ganha do Palmeiras, aí vai todo mundo começar a ver o Santos de outra forma, como realmente um postulante ao título no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo tem surpreendido bastante a gente em algumas coisas, né? A gente estava em dezembro, eu costumo falar, né? Em dezembro a gente falou, 2019 do Santos vai ser bravo, não sei o quê, tal, e o Santos começou, o São Paulo deu uma outra perspectiva, aí a gente começou a falar, com o elenco do Santos dá pra brigar em Copa, mas o Campeonato Brasileiro é mais difícil, não sei o quê, porque precisa do elenco, tal, e daí a gente vai jogar contra o Grêmio, ele usa o elenco e a gente ganha do Grêmio lá em Porto Alegre, né? Então, assim, a gente está sendo surpreendido a cada dia, surpreendido positivamente. Então é isso, gente. Um abraço a todos vocês, uma boa semana e bom jogo para todos nós na quinta-feira.